Boa noite, gente. Iniciando aqui mais uma edição do Hipersinapse. Hoje, dia 25 de junho de 2023. E só para lembrá-los, né, que hoje o programa excepcionalmente é gravado. Então nós, infelizmente, não vamos interagir aqui ao vivo, tá? Mas vocês podem enviar perguntas aqui pro nosso WhatsApp, que é o número que vai aparecer na tela agora, o 67-982-198858. E eu encaminho as perguntas pro Niltinho, né? E aí depois, na próxima edição do programa, a gente responde, eu respondo as perguntas aqui, o Niltinho passa para mim as respostas e as orientações e eu reproduzo aqui na edição seguinte, tá bom? Por falar em Niltinho, ele é o nosso convidado de hoje e antes de tudo, né, Niltinho, a pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, né? Niltinho, quem é você? Eu sou Nilton Elias de Oliveira e sempre interessei por estudo da parapsicologia, né? Que obrigatoriamente nos direciona para a hipnose, estudo da hipnose. Sim. Então é um estudo continuado, você nunca acaba. Então eu já faz desde 1980 eu estudo hipnose, pratico e como professor de uma escola agrícola lá em Aquidauana, eu tinha uma clientela que permitia a gente fazer muitas experiências, brincadeiras de palco para direcionar para o interesse do estudo da hipnose. Sim. Então isso levou muita gente a buscar o estudo de psicologia, essas coisas mais dirigidas para essa área. Né? Entendi. E você trabalha com hipnose há quanto tempo, Niltinho? Desde 1980 eu estudo hipnose, mas a partir de 90 que eu comecei a trabalhar como hipnoterapeuta, né? Entendi. Antes da gente falar do curso, né, que vai ser algo super interessante, gente, o Niltinho vai explicar para vocês já a respeito de um curso que vai ser realizado aqui na cidade, mas uma curiosidade que eu tenho, né, sobre a hipnose, né? Eu sei que a hipnose ela está relacionada com a sugestão, né, da mente. Mas eu nunca entendi direito assim como que esse mecanismo funciona, né? Como que seria assim essa relação do hipnólogo com o paciente hipnotizado? Como é que funciona esse mecanismo? Enfim, explica aí pra gente, Niltinho. A respeito do nosso curso, é que sempre existe muita dúvida na gente. Sim. E a dúvida é o caminho para a sabedoria, né? Sim. Então, é comum a gente acomodar nas dúvidas ou então na certeza, né? Também. Então, é preciso que a pessoa saia da preguiça mental para não acreditar em tudo. Sim. E nem duvidar de tudo. É preciso confrontar com a realidade. Correto. Então, a hipnose tem muita mentira, muitas mitos em cima e que dificulta as pessoas a conhecer verdadeiramente. Então, eu sempre me preocupei com a difusão da hipnose, sabe? Sim. Eu sempre ministrei cursos, palestras, né? De palco, essas coisas, para divulgar a hipnose, para levar mais gente a procurar o conhecimento. Então, a hipnose até hoje não é muito bem, assim, elucidada. Por isso que tem muitas crendices, muitas coisas, né? Mas a hipnose é um estado alterado da consciência, que muitos pesquisadores, desde a época mítica, né? Até Mesmer, elucidava muito desconhecimento sobre hipnose. A partir daí, então, começou a clarear a ideia. Muita gente começou a pesquisar, muitos médicos, muitos leigos começou a pesquisar hipnose e foi esclarecendo ela. Então, tem muito esclarecimento aí pra gente buscar, sabe, sobre hipnose. Entendi. Certo? Então, se você observar os pesquisadores sobre hipnose, você vai observar que não é muito bem assim, fala que é um estado alterado da consciência, ou seja, um desequilíbrio que há entre o estado normal
e um estado meio diferenciado, né? E o cara fica num estado especial. Então, não é que ocorre com a pessoa está dormindo, né? A pessoa não dorme na hipnose. Ela fica entre lá e cá, nem dormindo, nem acordada. Então, mas ela está ativa, a mente dela está vigiante. Uhum. Que depois eu vou explicar a influência do Ivan Pavlov para explicar isso aí, certo? Entendi. E então, Niltinho, também agora indo ao assunto principal aqui dessa nossa conversa, né? Que é o seguinte, gente, o Niltinho, ele está promovendo a divulgação de um curso que está em vias de vir para nossa cidade, né? Até aproveitando as comemorações do aniversário da cidade, o Niltinho está tentando aí trazer aí um professor doutor muito importante, Antônio Carreiro, né? De quem o Niltinho vai falar mais, para ministrar um curso aqui na nossa cidade, um curso de hipnose, especialmente voltado para as áreas da educação e da saúde, né, Niltinho? Fala um pouquinho mais sobre o curso, por favor. A questão é a seguinte, eu sempre dava curso, palestra aqui nas escolas, aqui da UANA, na Unesp, ali na ilha, sobre hipnose. Uhum. Mas como eu fui acometido de 3 eventos de AVC, eu tenho algumas dificuldades motoras. Entendi. E também na fala, né? Dicção, essas coisas. Então, ficou difícil. Eu sempre fui solicitado para dar palestras. Então, ficou difícil de eu ministrar essas palestras. Então, às vezes eu prometia e não cumpria, né? Uhum. Então, eu convidei o Dr. Antônio Carreiro, que é uma das maiores autoridades mundiais de hipnose na atualidade, sabe? Então, ele se dispôs a vir até Aparecida e ministrar o curso para nós. Então, eu quis fazer com que o curso fosse gratuito para todos. Então, eu convidei até o prefeito, a prefeitura, né, para cooperar com essa questão, para que o curso se torne gratuito para todos. E ficou mais direcionado para a área de ensino e saúde. Mas, como tem professores municipais, estaduais, e que são de outros vínculos, inclusive da saúde, que pode ser, tem também os setores privados, então eu gostaria que fosse aberto para todos. Então, não tem limite de quantidade de gente para participar, mas que todos estão convidados a participar, porque o Dr. Carneiro vai elucidar, clarear muita coisa sobre a hipnose e vai fazer demonstrações que poderão comprovar isso. Entendi. E eu sei que você está ainda, o curso ainda está em fase de preparação, né? Ainda não tem uma data definida, sabe-se ou tem já uma data, se já tem mais ou menos uma data para a realização do curso, para o início das inscrições? Não, por enquanto nós temos já cadastrado assim, porque nós fizemos uma enquete perguntando quem que gostaria de fazer. Uhum. Então já possui mais de 100 pessoas querendo fazer o curso. E será programado bem próximo do aniversário da cidade. Mas não tem uma data ainda definida. Por enquanto nós estamos só na pretensão. Então nós poderíamos dizer que assim, ainda não estão abertas as inscrições, mas seria esse tipo pré-inscrição, pessoas que têm interesse em fazer o curso, né? Que é até interessante, né? Eu estava pensando aqui hoje mais cedo, a hora que eu estava lendo aqui o seu projeto, aqui a sua ementa, né? Aí pensei, bom, como ainda não está definida a data e não tem ainda, né, um período de inscrição aberto, mas as pessoas podem manifestar interesse e fazer o que eu chamei aqui de pré-inscrição, para até assim convencer a prefeitura de que o curso tem relevância, né? E que há uma demanda grande, né? Você mesmo comentou que foi feita uma enquete, né? Perguntando o que a galera acharia, né, de um curso desse porte aqui na cidade, e teve um retorno bem interessante, né? Porque a questão é a seguinte, a gente não poderia trazer o doutor Carreiro aqui para ministrar curso para meia dúzia, né? É verdade. Então a gente precisa de ver quantas pessoas estão interessadas para que a prefeitura também se interesse a realizar o curso. Sim. Então a gente deixou aberto. Mas bem próximo do curso,
a gente vai lançar um link para que a pessoa se inscreva. Ah, certo. Perfeito. Pode ser feito nas áreas sociais, né? Da Facebook, As redes sociais de modo geral, né? Geral. É verdade. Até depois, eu mesmo vou organizar uma enquete no Instagram do Hipersinapse para coletar o interesse da galera, né? Quem tem interesse, vou divulgar essa enquete e até mesmo pegar o resultado dela depois e divulgar. Vou até encaminhar ela para a prefeitura, né? Pro Zé Natan, para ele ver, ó. Tá, vai ajudar muito. Tem gente interessada no curso aí. Vamos fazer, porque geralmente o professor e a turma da saúde são divulgadores. Sim. Então é muito interessante que saiba o que é hipnose para poder falar a coisa mais corretamente também. Exato. A pessoa tem muita desinformação sobre isso. Então é necessário que a pessoa busque informação e também pode ajudar o professor e a área da saúde a usar a hipnose. Sim, Eles sim. estão autorizados pelos usar. Conselhos, né? Ah, Geralmente os conselhos não dificultam esse lado profissional. Até aproveitando, né, essa questão do uso profissional da hipnose, no caso da área que me toca, que é de professor, né? Já que eu sou professor. E como que a hipnose poderia auxiliar o professor em sala de aula, Niltinho? Não, a partir do momento que o professor usa a hipnose, ele pode auxiliar o aluno na questão da profissão a ser escolhida pelo aluno. E também no fator motivação, porque a hipnose tem muita coisa que pode ajudar o aluno. Então, esclarecendo isso aí, a gente pode usar a hipnose para conquistar benefícios, né, pessoais. Tanto o professor como o aluno, qualquer profissional. Então, quer dizer, o professor poderia usar a hipnose para auxiliar o aluno. Ele poderia usar não só para auxiliar na questão da carreira, da profissão, mas também para o próprio desenvolvimento do aluno, para o melhor aproveitamento dele como aluno na sala de aula, estimulá-lo. Ela poderia ser usada dessa forma? A pessoa vai conhecer nesse curso a questão da auto-hipnose, porque hipnose sempre é auto-hipnose. Então, ela pode efetuar correções psicológicas e de traumas que dificultam a aprendizagem. Então, pode auxiliar o professor também a questão dessas soluções que pode acontecer. Interessante. E na área da saúde, qual seria, assim, os benefícios da hipnose? A hipnose, ela age na questão psicossomática, né? Então, eu posso falar para você das experiências que eu tenho. Sim. Então, nós fazíamos experiência já nos anos 90 da questão dos placebos, certo? Que fazia com que a fé fosse potencializada com a hipnose. Então, por exemplo, assim, a gente fazia algumas demonstrações que fazia com que a química alterava o comportamento, certo? Onde eu dava água em sugestão pós-hipnótica para o aluno e o paciente, o cliente, né, no caso, o sujeito, e falava para ele, numa indução pós-hipnótica, que se tratava de pinga. Ele bebia água e quando ele acordava, ao bebê-la, se embriagava. E quanto mais água ele tomava, mais bêbado ele ia ficando, né? E também nós demonstrava o efeito contrário, placebo. Sim. Placebo não, nocebo, certo? Onde nós dava pinga para a pessoa e fazia com que ela não acontecesse nada na mente da pessoa. Ao acordar, você dava pinga para a pessoa e não fazia efeito algum. Essa pinga não fazia efeito algum. Isso acontece também com remédios, de um modo geral. Entendi. Eu lembro que eu assisti algumas palestras suas nas escolas, na época que eu era estudante, e eu vi, assim, situações bem inusitadas com a hipnose. Eu me lembro de você hipnotizar uma moça. Isso foi lá no Rotary, uma palestra que deu no Rotary, eu era do Interact na época.
e você deu uma cebola para ela e ela comeu como se fosse uma maçã, a cebola. A hipnose tem essa característica de mudar a sensação, certo? Então, a pessoa come a cebola achando que é maçã e sente até o cheiro da maçã. É uma coisa muito forte, sabe, a hipnose. Então, ela tem muita coisa para ser esclarecida, para ser usada também, né? Entendi. Em benefício das pessoas, né? Certo. Sobre os mitos, né, que circulam a respeito da hipnose, e eu vejo assim muita gente se apresentando como psicoterapeuta e usa a hipnoterapia, e depois se descobre que não tem nada disso, que a pessoa está usando, na verdade, picaretagem, né? Ela não é hipnóloga nada, não sabe trabalhar com hipnose, mas ilude a pessoa. Por conta dessas situações, e também pelo fato das pessoas não compreenderem como funciona a hipnose, acaba se descredibilizando essa ferramenta, né? Esse instrumento importante da psicologia, e muita gente até fala, eu duvido que isso acontece, eu duvido que isso é tudo besteira, é charlatanismo. Bom, eu que já vi ao vivo, pessoalmente, eu sei que não tem charlatanismo nenhum aí não, porque eu sei que a coisa... Não tem. Mas, como você disse, tem pessoa que pode usar de uma forma com desconhecimento de causa. Sim. Então, no caso de hipnoterapeuta, não, porque geralmente o hipnoterapeuta faz cursos livres para poder atuar, né? E quem fizer esse curso também poderá atuar como hipnólogo, porque é uma coisa tão simples que leva charlatões a usar hipnose sem saber o que é hipnose, principalmente nas igrejas, essas coisas por aí, e alegam ser causas espirituais, sobrenaturais, essas coisas, são crendices que a hipnose possibilita existir, certo? Possibilita existir. Mas, se você usar ela corretamente, dentro de uma linguagem da programação neurolinguística, não tem complicação alguma. É muito legal e boa para que a gente possa auxiliar nós mesmos e o próximo, né? Através do tratamento das neuroses, no uso da hipnoterapia, né? Sim. Eu mesmo já, durante meu processo terapêutico, eu tive uma fase que um psiquiatra lá de Fernandópolis, né, ele atuava em Jales também, eu fazia terapia em Jales, ele atendia na mesma clínica, e durante uma fase ali, né, que ele fez o meu acompanhamento, né, porque eu tive um tratamento para depressão e ansiedade, e durante uma certa fase ele trabalhou comigo a hipnoterapia, trabalhou reprogramação neurolinguística, e ajudou bastante, de fato ajudou bastante. A hipnose é um processo, um método muito eficaz e cientificamente hoje bem aceita pela área médica, pela área psicologia, essas coisas, a fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, toda a questão da saúde hoje respeita a hipnose como um fato. Sim, você disse há pouco, né, que a hipnose, toda hipnose é auto-hipnose, né? Então, assim, seria a pessoa, ela entra naquele estado, né, entre o sono e a vigília, mas o que o hipnólogo faz é só dar o start, né, desse processo, que aí a pessoa mesmo, ela entra nessa condição, né? E aí, assim, como que a pessoa... Bom, claro que o curso vai ensinar isso, né? Sobre a auto-hipnose. Mas, assim, uma vez eu li alguma coisa sobre isso, sobre a auto-hipnose, para ser usada, por exemplo, para ajudar a pessoa a dormir melhor, para ter um sono com maior qualidade, né? E, assim, se o hipnólogo, ele dá o start ali, né, no processo todo, e aí o resto a própria pessoa, ela só vai receber sugestão externa, mas como que eu, por exemplo, daria o start em mim mesmo e faria autossugestão?
Como que funciona isso, Niltinho? Bem, quem esclareceu muito bem isso aí foi um médico fisiologista chamado Ivan Paviló, né? Mas tem muitos outros que estudaram essa área e contribuíram muito com o ensinamento. Mas ficou assim definido através da excitação e inibição cortical que acontece durante o processo, sabe? Então, existem certas inibições de áreas do cérebro e excitação de outras áreas do cérebro que você pode direcionar para resolver alguns problemas para você. Entendi. Certo? Nossa, é interessante demais. Quando eu li a respeito da auto-hipnose e dos benefícios, né, que especialmente o texto ele fala de vários benefícios da auto-hipnose, mas o foco dele era a questão do problema do sono, né? Pessoas que dormem mal, né? Inicialmente, a hipnose foi considerada como um sono, um estado de sono. Por isso que tem a palavra hipnose, que James Prager elaborou. Aí depois corrigiu, que a pessoa não está dormindo, literalmente. Mas está num estágio onde o Ivan Paviló considerou como ponto vigil, um ponto de vigia da mente, em que você não está nem dormindo e nem acordado. Certo. Mas apresenta o sintoma do sono. Entendi. A catalepsia, dificuldade de falar. Catalepsia. Certo? Entendi. Que é uma das origens que pode ocorrer na hipnose. Certo? Entendi. E a pessoa está atenta sempre às sugestões que são direcionadas para resolver alguns problemas que ela tem. Certo. Bom, outra coisa também, Niltinho, que é uma curiosidade que eu também sempre tive em relação à hipnose e que você pode me ajudar aí a entender em que situação isso se encaixa. A regressão, né? Você regredir, né? Você resgatar memórias muito antigas, às vezes da sua infância. E eu já vi situações de falar de resgatar memória até intrauterina, da criança, né? Ainda tá lá no útero e ter certas memórias, né? Isso é real? Isso funciona mesmo? É possível? Geralmente ocorre o seguinte: a regressão ela é um hábito. A hipnose permite que haja uma abertura para o inconsciente. Existe ali um ponto vigil que eles falam que permite que a gente sonde as memórias implantadas no inconsciente. Então, chegando até ali nesse ponto, você consegue mudar as representações mentais, a ressignificar a questão problemática, entendeu? Então, você fazendo essas mudanças no inconsciente, acontece que a pessoa vai mudar o comportamento, certo? Certo. Então, tem alguns traumas que fica registrado no inconsciente e fica ali velada, de uma forma sublimar, que afeta o nosso comportamento no dia a dia e que nós nem sabemos por quê. Sim. Então, através da regressão de idade, permite você voltar naquele tempo e verificar o que foi que aconteceu. E verificando o que aconteceu, você vai agir em cima daquela representação mental negativa e reconstruir uma outra positiva em cima dessa. E vai alterar o comportamento. Entendi. Isso é interessante. Então, eu posso falar de alguma experiência assim. Por exemplo, tinha uma determinada paciente, uma cliente, que tinha problema que ela falava que ela não comia quiabo. A questão psicossomática, né? Ela não comia quiabo por quê? Ela não sabia por quê. Mas quando forçava ela a comer quiabo, ela até vomitava. Dava certas reações no organismo que obrigou a gente a fazer uma limpeza aí para poder resolver o problema. Então, o que aconteceu? Nós regredimos até a fase infantil dela, em torno de 5 anos, 4 anos, e ela assistiu a avó dela fazer almoço preparando quiabo.
E o quiabo tem aquela baba, né? Sim. E o vô dela estava próximo, cuspindo catarro. Então ela associou o catarro do vô com a baba do quiabo. Então ela tomou nojo do quiabo. Então quando a gente faz a mudança dessa representação mental negativa e substitui uma outra positiva, alegando os benefícios do quiabo, como vitamina, essas coisas, importância. E quando ela aceita essa ideia, ela muda o comportamento e já passa a comer quiabo imediatamente, se for o caso, e não tem reação nenhuma mais no corpo. Olha só. Não vomita, passou a comer. Então ela passou a comer quiabo com uma simples hipnose. Olha só, que interessante, cara. E tem muitas histórias, sabe? Muitas histórias sobre isso aí. Não, isso é realmente muito interessante. E ainda dentro dessa ideia de regressão, né? Acho que aí nesse caso a gente vai já entrar no outro campo, a gente vai extrapolar e ir para o campo da parapsicologia. Que muitos parapsicólogos fazem regressão e falam de vidas passadas. Como que você entende essa ideia, Niltinho? A questão é o seguinte, a mente, ela tem um atributo muito forte que é a criatividade, né? Imaginação, sim, essas coisas. Então, pode ter alguma coisa de verdade, mas pode ter uma coisa fantasiosa também em cima. Mas não deixa de surtir efeito na mudança comportamental, quando se faz a busca de alguma solução de algum problema, né? Entendi. Então, a regressão pode ter esse lado aí. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa, ela supostamente volte às memórias de uma vida passada. Não necessariamente que seja de uma vida passada, mas de qualquer forma, fazer esse resgate também faz parte do tratamento, também pode auxiliar. Pode acontecer também. Entendi. É positivo, sim. Sim. Regressão de idade, regressão de idade em vidas passadas, né? Sim. Olha que interessante. Quer dizer, de repente, pode ser até a mente da pessoa que construiu essa ideia de uma vida passada por conta de algum trauma que ela passou e aí o inconsciente deu essa ressignificação para aquele trauma como se ele tivesse acontecido numa outra vida, num outro momento. Depende muito da questão social da pessoa, da origem dela. Entendi. Então, pode ser que ela passe a acreditar que é vida passada. Entendi. E dependendo de uma outra situação, de que ela não tem informação nenhuma de vidas passadas, é só simplesmente fantasias, né? Criadas. Mas a gente não questiona se há vida passada ou... Aí já entra... É outro tópico, né? Sim, que aí já entra na seara da crença, da fé, né, da pessoa, né? E aí, também sobre a hipnose, né? Não só para tratamento, mas como uma ferramenta que vai auxiliar, né, professores e pessoas da saúde. A pergunta também é importante. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada ou tem uma condição ali que... segundo o próprio Carreiro, alega que 98%. Entendi. Sério? Tem 2% que são problemas patológicos, né? Tem problema mental, aí não. No caso de esquizofrenia, outras coisas, a pessoa não consegue entrar em transe. Entendi. E tem alguma condição, por exemplo, assim, eu vou fazer um tratamento com você e eu tenho que me preparar de alguma forma para poder ser hipnotizado, ou do nada você chega e hipnotiza? Existe uma preparação primeiro? Não requer uma preparação antes. Entendi. A pessoa, a partir do momento que ela se apresenta, a qualquer sugestão, ou então ao toque de Charcot, pode entrar em transe. Certo? Entendi. Existe a hipnose verbal e a não verbal. E o Carreiro prisma muito para não verbal. Certo? Entendi. Ele não fala nada com ninguém, não tem conversa prévia e ocorre a hipnose. Um simples toque. Um simples toque. Vocês podem ver isso buscando informações. Eu tenho informações no meu perfil no Facebook que mostra
o Antônio Carreiro fazendo essa experiência. Interessante. A pessoa chega só a dar um toque, às vezes toque. aquele toque na testa, assim. Isso acontece muito em igreja, essas coisas, sabe? Aham. A pessoa entra em transe. Pega no braço a só pessoa. que elas alegam a outros fenômenos, a outras causas, né? Entendi. Mas na verdade é hipnose. Esse negócio de alguns pastores picaretas usarem a hipnose tem muito isso aí. Para enganar as pessoas. Engana muita gente. Porque assusta, né? Sim. É uma coisa chocante, certo? Porque a história da hipnose começa com padres. Um tal de padre Geisler, ou Hell, um tal de Hell, que fazia exorcismo e surtia efeito benéfico. Mas o que levou o médium a investigar? O que é isso? Será que é verdade? Então ele começou, daí surgiu a hipnose científica hoje, né? Ah, sim. E assim, uma hipnose coletiva, assim, a gente tá falando de pastor picareta, né? Pode acontecer do pastor colocar várias pessoas ali sem tocar nelas, nada? A sugestão. Uhum. Através da sugestão, ele consegue manipular a mente das pessoas que estão presentes ali. Então, quando a pessoa aceita e ela for sensitiva, no caso, muito receptiva, vai entrar em transe. Entendi. Deu uma travada aqui na câmera, Nilton. Deixa eu só tentar corrigir aqui. Tem hora que é difícil acontecer esse tipo de situação, mas hoje deixa eu só desativar e ativá-la de novo aqui pra ver se volta ao normal. Aí voltou. Gente, temos um probleminha técnico aqui, faz parte, viu? Acontece. Não reparem, não. Então quer dizer, pela sugestão, ele pode afetar várias pessoas ali dentro daquele grupo. Inclusive, né, a gente fazia alguns cursos de parapsicologia. Aqui em Aparecida mesmo, já houve muitos casos de cursos de parapsicologia. O Frei Brinarese, o Padre Quevedo, esse pessoal. Que antes de fazer o processo hipnótico, para fazer demonstrações, ele fazia uma sondagem para ver quem que era o sensitivo. Certo. Geralmente são 10% da plateia. Entra facinho em transe, porque são altamente sugestionáveis. Ah, entendi. Entendeu? Aí a pessoa lança uma sugestão ali e esses 10% acabam... Mas que a hipnose do Dr. Antônio Carreiro pode demonstrar que 98% entra em transe. Entendi. Certo? Conforme você vai também, através da sugestão, sugestionando, vai entrando muita gente, vai entrando cada vez mais no transe. Então não tem essa de falar, não, eu não sou hipnotizado. Ninguém me consegue hipnotizar. Isso não existe. Todo mundo é sugestionado. Entendi. Em certo nível, né? Certo. Agora, aqueles que têm um nível mais forte, entra mais facilmente em transe. Entendi. Isso tem alguma coisa a ver assim, com a capacidade da pessoa se concentrar? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mente muito agitada, uma pessoa ansiosa, ela deve ser um pouquinho mais difícil de colocar em transe, não? O transe hipnótico exige um foco, uma atenção, pelo menos. Mas não tem essas resistências, não. Entendi. Pessoal, né? Certo. Bom, Niltinho, então, lembrando aqui o pessoal mais uma vez, né, que o Newton tá ajeitando aí a vinda do professor Dr. Antônio Carreiro para Aparecida do Taboado, lá no mês de setembro, né, no próximo aniversário da cidade, para ministrar um curso de hipnose aqui para o pessoal da área da educação e da saúde. Como o próprio Niltinho falou, né, assim que o curso for viabilizado e as inscrições forem abertas, a gente vai anunciar, eu também vou anunciar aqui no Hipersinapse, para que todos tomem ciência. Vou ajudar o Niltinho a divulgar nas redes sociais também, vai estar lá divulgando nas redes sociais dele, lá no Facebook dele. O seu Facebook é Nilton Elias Oliveira, né? Nilton Elias Oliveira. Então, quem tiver interesse em acompanhar o trabalho do Niltinho, é só procurar lá no Facebook Nilton Elias Oliveira, que aí vocês vão poder conhecer o trabalho dele, conhecer, né, a hipnose
ele divulga muita coisa, muito material a respeito, né, Niltinho? A gente tem um grupo no Facebook que a gente faz alguns artiguinhos explicando essas questões de comportamento, né? Ah, sim. Eu vou até deixar o link pro Facebook dele aqui na inscrição na descrição aqui do vídeo, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre hipnose, é só começar a seguir o Niltinho lá no Facebook. E eu já sou seguidor dele, tem muito material interessante que ele divulga lá, muita coisa interessante. E então eu já, em nome dele aqui, né, já convido a todos para conhecerem o perfil dele no Facebook e seguir o perfil para ter mais conhecimento, mais contato com esse universo da hipnose. Niltinho, o que mais você gostaria de explicar aqui pra gente, de contar pra gente? Não, eu fico agradecido à sua posição, né? E também posso colocar que as dúvidas podem ser sanadas, né? Sim. E aquela pessoa que duvida de tudo tem uma mente preguiçosa. Uhum. Ela tem que fazer a mente funcionar para buscar a verdade, certo? Então, essa questão aí dele. Tá certo. Então é isso aí, gente, ó. Pra quem acha que a hipnose ela é uma espécie de charlatanismo, que isso aí é tudo lorota, que é mentira, pesquisem. Eu já começo indicando a página do meu amigo Niltinho, onde vocês vão encontrar muita informação a respeito. A hipnose, ela tem uma função clínica para tratamento de vários problemas. É uma ferramenta importantíssima dentro da psicologia. E acreditem, gente, eu que já presenciei, né, momentos em que o Niltinho fez demonstrações, né, da hipnose, e não tem como aquilo ser enganação, né? Tem que buscar saber, né? Exato. Tem que saber buscar. Tem que buscar o conhecimento, tem que buscar o entendimento, né? Como o Niltinho disse, tem que deixar de ser preguiçoso. Mentalmente e estudar, cara, né? Porque geralmente a pessoa acomoda, né? Sim. Um pouco e fica falando bobeira sobre. Então, para falar a verdade, tem que entrar, buscar o conhecimento. Com certeza. Então, aí fica aí a dica, gente, para vocês buscarem informações sobre a hipnose. Quando for confirmado certinho a data do curso do professor Dr. Antônio Carreiro, esse curso de hipnose que o Niltinho tá organizando, que ele está viabilizando aqui para nossa cidade, assim que tivermos data definida, tanto para a realização do curso quanto para o início das inscrições, nós vamos fazer a divulgação, né, Niltinho? Niltinho talvez venha aqui de novo para a gente, uns dias antes, para a gente botar quente aqui para... aprofundada, né? Sim. E, Niltinho, você pode contar comigo para ajudar a divulgar, né, o curso. É realmente muito interessante. Eu mesmo pretendo fazer o curso. Eu, como professor, tenho certeza de que esse conhecimento vai agregar muito para o meu trabalho. E do mesmo modo que os meus colegas professores que estão nos assistindo, pessoal da área de saúde, tenho certeza, gente, o Niltinho está trazendo uma pessoa que é um especialista, um dos mais importantes do mundo no assunto hipnose. Com certeza será um curso fantástico. E você que é profissional das áreas de educação e saúde, procurem dar uma lida, busquem, né, entender melhor como que é isso da hipnose e tal, porque hoje aqui mesmo o Niltinho já nos esclareceu como a hipnose pode auxiliar os profissionais dessas áreas, né, de forma bastante considerável. Então, Niltinho, quer fazer considerações finais? Não, eu agradeço a sua participação e a sua divulgação, certo? Tá certo. E brevemente a gente volta a encontrar aqui. Com certeza. Quem sabe até o Carreiro vem aqui falar com você. Pô, se Deus quiser, quem sabe eu vou ter esse privilégio de bater um papo com ele aqui. Vamos ver se ele topa vir aqui. Se ele topar vai ser maravilhoso, porque para mim será um privilégio. Então, Niltinho, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter confiado no meu canal para ajudar a divulgar o curso, né? Porque a gente entrou em contato, você falou comigo, eu falei, não, vamos lá divulgar. E você veio aqui, quer dizer, você está dando crédito pro meu canal, eu agradeço demais isso. E
E aí, como eu disse, assim que tivermos novidades, né, quando tivermos definido aí data de início de inscrição, data de realização do curso, eu vou estar ajudando o Niltinho a divulgar, vamos divulgar aqui no Hipersinapse. Se Deus quiser, o professor Carreiro virá aqui bater um papo comigo também para divulgar o curso ali, né, quando a gente tiver tudo organizado. E é isso, gente. Agradeço a todos mais uma vez, lembrando que o episódio de hoje é gravado e quem quiser mandar perguntas, pode mandar as perguntas, especialmente aqui pelo número do nosso WhatsApp que está aqui na tela, o 67982198858. Eu encaminho as perguntas para o Niltinho. Depois, no episódio posterior, eu trago as respostas do Nilton para a gente esclarecer as dúvidas, né, dos nossos espectadores. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Niltinho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Gente, estaremos semana que vem de volta com mais uma transmissão aqui do Hipersinapse. E eu espero todos aqui para mais um episódio, tá bom? Tenham todos um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana pela frente e até a próxima transmissão, pessoal. Tchau, tchau.